Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Bom, vamos lá então, de olho na tela para a gente analisar a programação do Denivaldo, que mandou para a gente aqui duas situações. Ele mandou duas amostras, uma realizada por ele mesmo na máquina de bordar dele, que é uma máquina doméstica, da Brother, e mandou também a matriz que a cliente dele produziu numa máquina industrial. E a gente tem essa primeira amostra aqui, que foi executado esse bordado na máquina do Denivaldo, que é uma máquina doméstica, e essa segunda amostra, que saiu um resultado, apesar de ser a mesma matriz, um resultado totalmente diferente, né? Circunstâncias iguais a nível de programação, porém com resultados tão diferentes. Eu estou transitando entre as duas imagens aqui, Denilson, justamente para a gente comparar, fazer um comparativo, né? E aí, esse comparativo, a princípio, eu estou analisando basicamente três fatores aqui. Primeiro, a composição dessas letras, ou seja, o corpo dessas letras, a estrutura, o corpo também desses contornos aqui, né? Demarquei três pontos de estudo a princípio para a gente analisar no bordado. Quando chegar na parte da programação, a gente fala sobre mais coisas. Mas só para a gente definir três pontos de observação aqui. Essas letras, esse contorno e essas letrinhas da palavra aqui. Se tratando de ser a mesma matriz, a gente espera o mesmo resultado. Só que não. E não, muitas das vezes, porque mesmo sendo máquina, mesmo sendo a mesma matriz, mesmo tamanho, mesma linha, mesmo tudo, até matéria-prima, muitas das vezes, o fato de estar abordando em máquinas diferentes, a gente pode sim esperar resultados diferentes. A gente só tem que analisar o que está errado, ou seja, qual das duas máquinas não está representando fielmente aquilo que você programou. É o que vai ser, é o que eu vou conduzir nessa análise aqui. Que eu estou percebendo que há uma diferença muito grande a nível de qualidade de uma amostra para outra. E assim, ainda não posso definir qual que é a amostra mais próximo daquilo que você programou. A gente vai primeiro analisar, vou precisar abrir o arquivo aqui no Wilcom para a gente comparar, para então eu começar a comparar. Se a gente tem, o que eu consigo perceber é que na sua amostra a gente tem um pouco mais de, parece que tensão de fio, tanto é que a gente consegue perceber que as letras elas estão ligeiramente mais finas, o contorno ele está mais fino, e essas letras, principalmente, elas estão menos definidas, porque elas estão também mais fininhas. Levando em consideração que a gente está falando da mesma programação de bordado, o resultado deveria ser igual, mas, de fato, trocou a máquina, obviamente as regulagens de tensão de fio superior e inferior da máquina é diferente, e a gente está tendo um resultado totalmente diferente. Na minha percepção, até o presente momento, analisando as amostras, o bordado do seu cliente ele ficou mais apresentável, ele ficou com um resultado melhor. Não posso dizer ainda se isso é por conta da programação ou se é por conta realmente apenas da máquina. Mas a gente consegue ver que as letras estão mais encorpadas, o tecido resistiu melhor ao bordado, então o contorno aqui está mais com a silhueta mais bonitinha. A composição das letras aqui embaixo, eu consigo ler a palavra medicina veterinária, diferente da amostra que você fez na sua máquina, que não dá para ler. Né? Tanto é que se eu trocar a foto aqui, ó, é mais difícil, tá vendo? Fica confuso. Eu sei que está escrito medicina veterinária, por isso a leitura é possível, mas está confuso. Né? De fato, a gente precisa analisar. E muitas vezes isso não está relacionado à programação. Mas eu vou compartilhar a tela agora para a gente ver a programação. Deixa eu só analisar agora o avesso do bordado aqui. Aí você tem o avesso do seu bordado e o avesso do bordado do cliente. E a gente consegue perceber, inclusive, que há dois padrões de comportamento aqui na densidade do fio, tá? Você vê que na sua amostra, a gente quase que não tem linha da bobina aparecendo no avesso, né? Quase que não tem. Ó, as letras miudinhas, elas parecem que estão aqui mais volumosas no avesso, tá vendo? Tem muita cor no avesso. O bordado no avesso, a gente tem que ver aí cerca de, sei lá, 80% branco. A gente não pode ver muita cor, do ponto propriamente dito, né, do ponto da costura do bordado, indo para o avesso, como é o caso dessas letras aqui, por exemplo. Né? Então, a gente espera ver mais a presença do branco.
Nesse caso aqui, a gente está vendo mais branco, então as letras elas ficam mais confortáveis, né? Claro que não é de forma demasiada. Normalmente, a coluna do ponto cheio, a gente espera ver 1/3 de linha branca apenas, não tudo branco. Então, em ponto cheio, com a coluna de 3 milímetros, 1 milímetro seria o ponto, 1 milímetro seria a visão da bobina, ficaria no meio. Nas laterais a gente teria a presença da cor da linha de bordar, tá? Mas vamos analisar a programação para a gente definir qual que está mais perto da realidade, se é a amostra que você realizou na sua máquina ou se é a amostra que o cliente realizou na máquina industrial dela, tá? Então, vamos compartilhar aqui a tela do Wilcon para a gente investigar isso um pouco melhor. Bom, aqui está a matriz que você me mandou, né? Olhando a matriz, comparando com as amostras que você me mandou, eu consigo perceber que o resultado do bordado mais próximo àquilo que você programou é o resultado da amostra do seu cliente, e não a amostra que você fez, dado ao que eu estou vendo no próprio Wilcon. Aqui as letras estão mais encorpadas, assim como contornos estão mais encorpados também, e as letrinhas da palavra medicina veterinária, a gente consegue ver, a gente consegue fazer essa leitura mais clara no bordado do cliente. E como aqui realmente não está magrinha, as letras não estão fininhas, o que é bom para você a nível de programação, porque a programação está legal. Então, no seu caso, o que falta é uma verificação de regulagem de tensão de fio na sua máquina para ela entregar os mesmos pontos que a gente está vendo no bordado do cliente. Não que a gente não vá encontrar melhorias para fazer na programação, só que separar aqui os assuntos para poder ficar claro que a gente pode sim encontrar melhorias para fazer na programação, que é o que a gente vai fazer agora, mas só para deixar claro que o bordado que o seu cliente fez, ele está com uma proposta de ponto mais próxima àquilo que você programou no desenho. Beleza? Então, vamos seguir então agora aqui, conhecendo um pouco mais da estrutura desse desenho. Eu vou considerar aqui o tamanho. 10 centímetros, está com 15 mil pontos, e ele tem exatamente aí 7 repetições de cores, né? 7 repetições, 7 trocas de cores. A primeira delas é o verde de fundo aqui, que inclusive, ó, eu vou selecionar essas duas primeiras cores e já vou te indicar uma alteração aqui. Não há necessidade, tá, Denilson? Principalmente quando a máquina está regulada, só de você fazer com que esse tatame ele fique alinhado pelo centro do ponto cheio, já é o suficiente. Então, ó, eu estou fazendo esse ajuste aqui justamente para te mostrar aonde que esse preenchimento precisa estar. Ele não precisa avançar mais do que isso aqui que eu estou alterando. Se por algum motivo você está bordando e ele não está indo até onde ele deve ir, ou seja, ele está criando um desencaixe, a gente tem outro problema que seria desencaixe, então seria problema de entretelamento, seria problema de regulagem de ponto de tensão de fio na própria máquina de bordar. Eu não vou ajustar todo ele, tá? Mas eu vou fazer pelo menos a metade para você entender o que seria o ideal aqui, tá? Você não precisa ir até os limites, porque pode acontecer o efeito contrário também, ou seja, o tatame, a estrutura do tatame, pode ficar para fora do ponto cheio, que é o inclusive que aconteceu na sua amostra. Dá para ver exatamente isso que eu estou vendo aqui, ó. Claro que aqui eu estou com um zoom gigantesco, de 1800%, mas isso aqui que a gente está vendo na matriz aconteceu na sua amostra, como eu te mostrei ainda há pouco. Dá para a gente ver que o verde está saindo para fora do ponto cheio. Então, nesse caso, você vai fazer essa configuração aqui, deixar o tatame verde um pouco invadindo menos o laranja ali, ou seja, indo até o meio, né? Não pode passar. Beleza. Faça isso, já vai dar um resultado legal. Ponto de suporte. Você colocou 2 pontos de suporte, pelo que parece. Então, colocou um corrido para a borda e depois ainda colocou um tatame duplo. Show de bola. Bacana. Vai aumentar a quantidade de pontos significativamente? Vai. Mas vai travar o suficiente para poder não desencaixar o desenho vai ficar legal. Então, isso não vou considerar que isso é defeito, não, porque segurança é segurança, né? Mesmo que dê um pouquinho mais de pontos. Depois a gente vem com a terceira cor, que é essa daqui. A primeira coisa que eu faria aqui, pela mesma razão que você construiu aqui em cima algumas letrinhas, né? Em algarismo romano, em ponto cheio, né? Eu também recomendaria colocar ponto cheio nessas peças aqui, nessa letra V. Mas por conta da espessura, né? Ele não tem uma espessura legal, né? Está dando 2,1 mais ou menos, 2,4 milímetros de espessura. Aí, nesse caso, coloca ponto cheio, tá? Só que para colocar ponto cheio aqui, não basta trocar
vir aqui e colocar enchimento, escolher ponto cheio. Não é suficiente. Você vai precisar dividir os objetos. Então, esse objeto aqui vai ter que ser separado desse. Então, são quatro objetos em vez de 2, né? Então, cada um desses objetos vai ter uma angulação de ponto. Esse aqui e esse aqui vai ter uma angulação vertical e os dois de baixo numa angulação horizontal. E vai ficar com uma qualidade legal, vai ficar com um bordado mais refinado, né? E isso é o suficiente para essa cor aqui. Depois, na quarta cor, que é a cor preta, vamos analisar o que tem aqui na cor preta. Ah, tá. Esse detalhezinho aqui da flâmula, né, o contorninho, e esses dois objetos, que está tudo bem, não tem nada de errado com eles, não. Depois a gente tem os objetos da palavra, escrito em branco, que está legal, você não colocou ponto de suporte, acho que é legal para letras pequenininhas assim. Enchimento você trabalhou com espaçamento automático de 90, está tudo bem. Tanto é que a gente viu que na amostra do cliente, mesmo que as letras tenham uma altura pequenininha, ficou com uma qualidade legal sim, então não recomendo nenhuma alteração. Ficou bacana. E depois a gente tem a cor, esse tom de laranja mais claro, que é esses elementos desses objetos aqui, que ficou bacana também, né? Não ficou ruim, não. Então, poderia mantê-los da mesma forma que você fez. Só, de repente, estudar para que, de repente, você tenha a mesma proposta de ponto suporte que você fez aqui dos lados, fazer aqui no meio também, né? Para manter o mesmo padrão de comportamento, assim como densidade, né? Para o desenho ter a mesma proposta visual, procura manter a mesma densidade de ponto dos objetos, mesmo ponto suporte, para o resultado não ser nenhuma surpresa, tá? Depois, a última cor que você fez foi esses objetos aqui, que também não cabe nenhuma alteração, não, está tudo certo com relação a eles. Então, basicamente, o que a gente tem de alteração, né, é realmente essa parte da estrutura aqui desse primeiro tatame, que você colocou de fundo, que ele está indo até o limite ali, que você pode reduzir um pouco a distância dele. Isso já vai ajudar bastante. A parte do meio aqui, deixa eu ver. Aqui, ele tem uma espécie de sombreado aqui, né? Entendi. É uma cor separada por cima dessa aqui, como se fosse uma sobreposição ou uma sombra. Não tem nada de errado quanto a isso, não. Tá tudo certo. Cara, o desenho ficou legal, eu gostei. Tá de parabéns aí pelo trabalho, ficou bom. De repente aqui, nesse tipo de ponto aqui, ó, tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de contorno, porque tá vendo que ele tá dando uma falhazinha? E não adianta nessa falha, eu vou aumentar a densidade do ponto para resolver isso aqui. Não vai resolver. Ele até pode resolver isso aqui, só que ele vai dar problema porque ele vai criar muita densidade de ponto onde não precisa. Então, para resolver isso, você precisa mudar aqui, ó, o aspecto do canto do contorno. E aí você vai mudar aqui em cima. Esse aqui, para esse desenho, ele é mais adequado. Ó, tirei o ponto, tá vendo? Tem esse canto de cima, tem o canto de meia esquadria, né, que é esse aqui, e tem esse curva sobreposta. Esse curva sobreposta também é legal. Só que não colocar canto nenhum também é uma estratégia. E é esse que eu acho que é o mais adequado nesse caso desse objeto seu aqui. Tá vendo? Eu não ativei nenhum. Ele já estava ativado, ó, você já tinha colocado, me parece que, deixa eu ver qual que você tinha colocado. Ó, originalmente, você tinha trabalhado com 2, ó, canto de meia esquadria e canto de cima. Eu estou sugerindo desabilitar os 2, ou seja, trabalha com convencional, sem nada, sem canto nenhum, deixa ele padrão. Para esse desenho aqui caiu bem, tá vendo? Porque ele manteve, ó, uma densidade de ponto legal para esse objeto aqui. E se você precisar, você pode até ajustar um pouquinho o desenho para que essa pontinha não saia tanto, e aí ela vai ter menos ainda esse aspecto de espaçamento no biquinho ali do contorno. Vai ter um espaço legal. Aqui, esse contorno está dando uma quebra também, bem dura aqui, tá vendo? Bem acentuada. Tá vendo? Tá dando um bico aqui, ó. Para tirar esse bico, você vai fazer o seguinte, você vai trocar esse bico por um ponto de curvatura. Então, clica nele, dá um espaçozinho. Naturalmente, quando você faz isso, ele deu uma curvatura acentuada. O que você pode fazer? Cria um ponto de ancoragem aqui, e aí sim substitui esse por um ponto um nó, né? De curvatura. E aí você aperta o espaço, e aí você ajusta um pouquinho aqui, ó, para ele não perder essa curva, né? Ou seja, ele manter o formato do objeto original, só que sem ficar aquele bico, sabe? Sem ficar aquela quina dura
bem a amostra como estava ali. E aí você já vai ter um resultado muito melhor. Basicamente, são essas recomendações para esse desenho. O que passar disso é invenção de moda, eu achei o desenho bem legal. Só uma observação para você tomar um pouco de cuidado, e aí observa se a máquina não vai sofrer muito na hora de bordar isso aqui, ó, esse elemento por cima desse ponto cheio, tá? Faz um teste. Máquina industrial não vai sentir muito dificuldade para isso acontecer. Máquina industrial resolve bem bordar o tatame por cima do ponto cheio. Mas máquina doméstica ela tende a sentir um pouco de dificuldade esse tipo de situação aqui. Mas não vou dizer que está errado. Não é uma prática que eu indico, porque eu trabalho muito com cliente que tem máquina doméstica. Então, eu evito esse tipo de comportamento de colocar tatame por cima de ponto cheio, né? Mas, em se tratando de máquina industrial, isso daria super certo, tá? Basicamente é isso. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilco Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!